Beleza. Ó, boa noite, gente. Estamos aí, mais uma aula de geografia, aqui no SSA 1. E hoje a gente vai trabalhar o que eu chamo do assunto mais complicado da geografia, a nível, claro, de SSA 1. Como eu já pedi para vocês, e claro, né, isso vai dar vontade, mas seria muito interessante vocês começarem a anotar. Vocês sabem que não é a primeira vez que eu falo, principalmente essa turma, especificamente. Comecem a anotar termos que vamos trabalhar, que podemos falar que são termos complexos, termos complicados da geografia, termos que muitas vezes nós nunca ouvimos falar. Porque essa parte de geomorfologia, ela é muito complicada. Vamos trabalhar essa parte em 3 grandes etapas, vamos dizer assim. Hoje vamos trabalhar mais a base da geomorfologia. Eu acredito que já trabalhamos do ano com relação a esses assuntos. Ao relembrarmos essa estrutura geomorfológica, na próxima aula, a gente vai adentrar com alguns termos específicos relacionados a essa aula de hoje, essa aula estrutural. E depois vamos adentrar, né, o que eu chamo de terceira etapa da geomorfologia, que é a relação a geomorfologia ou geologia, né, dependendo da estrutura e do que estamos estudando, do Nordeste, de Pernambuco. Nós que vamos fazer a prova da UPE, temos que estarmos prontos e conhecermos os termos geográficos e a estrutura geográfica da nossa região. A UPE, ela pede muito essa relação do conhecimento regional. Claro, a prova é uma prova estadual e ela pede muito a relação de conhecimento local, conhecimento regional. Isso serve tanto para a geomorfologia como para a climatologia. São os 2 grandes pesos. Para vocês verem, nas últimas provas, 50% da prova de geografia é geomorfologia. E esse 50% de geomorfologia é nível hard. É nível extremamente complexo. Geografia, sem sombra de dúvida, é a prova mais difícil da área de humanas, claro. Certo? Não estou comparando geografia com exatas, que aí vai vir física, química e matemática, que não tem como a gente disputar. Embora que, na geografia, nós temos que ter conhecimento de física, química, para entendermos principalmente termos geomorfológicos e climatológicos. Mas, sem sombra de dúvida, nas cadeiras de humanas, como sociologia, literatura, português, história, geografia é mais complexo. E por isso eu peço que vocês anotem, façam uma cadernetazinha assim, pequenininha. Chega, abre e começa a anotar esses termos. Faça um pequeno dicionáriozinho e tente entender e fazer uma relação com esses termos. E vocês vão saber por quê. A partir principalmente da próxima aula, relacionado aos temas principais que estamos estudando. A gente viu em climatologia, e vamos trabalhar isso com mais calma lá na frente, a questão dos rios voadores. Vocês não têm ideia como isso é importante, não só para a questão das chuvas a nível climatológico, certo? A distribuição de chuvas, isso tem tudo a ver com as chuvas que acontecem no Brasil como um todo, como foi até mostrado numa partezinha do vídeo. Mas tão importante quanto a questão meio ambiente e distribuição de chuvas é a importância desses rios voadores para a parte econômica. Eu sou um grande capitalista e eu só penso em dinheiro. Beleza, se você só pensa em dinheiro, então por que você está desmatando a floresta, onde essa floresta é responsável pela chuva e, de certa forma, pela irrigação natural de 80% da agricultura brasileira?
80%, 90% da nossa soja, a irrigação é feita de forma natural. Nós não temos água para irrigar. E as chuvas são responsáveis por essa irrigação da nossa agricultura, principalmente na região centro-oeste e região sul. Ou seja, os rios voadores são de fundamental importância, não só para a questão climatológica brasileira, se a gente for pensar numa visão geográfica, mas também é extremamente importante se tivermos um pensamento e um direcionamento para a questão econômica. Hoje, quem está salvando o Brasil, mesmo a gente com o PIB completamente defasado, mas que está fazendo o Brasil respirar, chama-se agricultura, a agropecuária, as commodities. E como é que a gente vai ter um desenvolvimento das nossas commodities? Como é que a gente vai ter uma maior exportação das nossas commodities se nós estamos destruindo a principal fonte de alimentação delas? Então, quando a gente vê esse pensamento completamente estúpido, desculpa a palavra, do nosso governo, do governo brasileiro, isso reflete diretamente no meu bolso, no seu bolso. Ou vocês acham por quê que o arroz está esse preço aí, que é a commodity do momento, né? É o arroz. Ah, aumentou por conta da questão das pessoas estarem consumindo mais. Beleza. Mas também por conta de uma má distribuição. Gente, nós temos 3 grandes focos de incêndio na mídia, né? Claro, a nível global tem muito mais, mas assim, na mídia. Nós temos os incêndios da Amazônia, que a gente vem discutindo isso aí desde abril. Eu várias vezes já trouxe aqui até para a sala de aula sobre os incêndios da Amazônia. E mais recente, que a partir de julho, agosto, começou os incêndios no Pantanal. Só que se você levar em consideração, nós temos alguns outros aspectos que nos fazem acender uma luz de alerta. E qual aspecto é esse? Incêndio nos Estados Unidos. Os incêndios que estão acontecendo na Califórnia. Na última aula, eu trouxe um vídeo sobre aquele tornado que apareceu em Santa Catarina. O ciclone bomba que apareceu no Rio Grande do Sul. Tudo isso são questões ambientais que estão sendo esfregadas na nossa cara relacionado ao aquecimento global. E esse aquecimento global está diretamente relacionado a esse pensamento estúpido. Gente, vocês sabem qual o maior pensamento desses grandes multimilionários a nível global? Eu não estou falando dessa elite babaca brasileira que está queimando a floresta, não. Eu estou falando dos grandes empresários, dos grandes fundos trilionários globais. O pensamento deles é preservação. A economia moderna, a economia capitalista moderna, está diretamente relacionado à preservação ambiental, à preservação das matas. Engraçado que você vê a estupidez do pensamento de algumas pessoas quando fala, quando a Europa destruiu suas florestas, ninguém falou nada. Quando os Estados Unidos destruiu suas florestas, ninguém falou nada. Quando o Brasil está queimando, tem esse furdunço todo. Gente, que pensamento estúpido é esse? Nós estamos falando da destruição de floresta na Europa, Estados Unidos, e segundo a Revolução Industrial, século XVIII. Não se tinha um pensamento ecológico naquela época. Naquela época, as pessoas só pensavam em lucro. A economia moderna mudou. E é esse pensamento que nós temos que ter. E é esse pensamento que a UPE pede. Modernidade está relacionado à preservação ambiental. Esse assunto relacionado à preservação ambiental, eu gosto de tratar, claro, é um assunto que cai em tudo, tudo, tudo. Ou seja, SSA1 que vocês estão vendo esse ano, vai ter assunto relacionado à preservação ambiental. SSA2, o ano que vem, vai ter assunto relacionado à preservação ambiental. E o SSA3 e Enem também. Então, é um assunto que vai estar seguindo vocês durante os próximos 3 anos. Então, tudo que estiver acontecendo, fiquem atentos.
Porque o maior prejudicado são vocês. Vocês que são jovens, né? Eu sou novo também, eu sou novinho. Mas vocês que são mais jovens que eu, cara, isso vai prejudicar diretamente vocês. Vocês não têm ideia que daqui a 10 anos, quando vocês estiverem procurando emprego, isso vai ser foda pra achar, velho. Porque a economia vai estar devastada. Você vai querer sair. Ah, eu quero sair para fazer uma visita ecológica, um turismo ecológico. Vocês não vão achar. Como era bela a minha Amazônia. Aí vocês vão ver só por foto. Cara, isso é desumano. Hoje eu vi uma entrevista, hoje à tarde, uma entrevista de uma ONG que está fazendo um trabalho muito específico lá no Pantanal. Essa ONG, eles estão resgatando animais e cuidando desses animais. E o engraçado que lá, olha só, vê só. Os incêndios no Pantanal são incêndios, assim como na Amazônia, são incêndios que acontecem todo ano. Tem época de incêndio, assim como tem épocas de furacão dos Estados Unidos que começou, como tem épocas ou seja, todo mundo sabe que durante um determinado período do ano vai ter incêndio. O próprio cerrado, a natureza dele é ter incêndio, já para uma preservação própria do cerrado. Não incêndios, não estou falando de incêndios provocados pelo homem. Eu estou falando de incêndios naturais. Mas, cara, se você observar, não existe cuidados, ou seja, áreas específicas daqueles estados, Mato Grosso do Sul, ali perto do Pantanal, que cuidem de animais. Essa ONG tem que pegar os animais, principalmente a onça pintada, que é o animal símbolo do Pantanal. Eles pegam essas onças pintadas e não tem lugar para cuidar das onças pintadas. Eles têm que levar para Goiás para cuidar desse animal. É algo assim estúpido, gente. E assim, eu trouxe isso aí mais para uma reflexão. Claro, isso vai estar na nossa prova. Isso vai estar no nosso dia a dia, certo? Mas além do termo científico, eu também peço que vocês analisem isso e tenham cuidado, porque isso é o futuro de vocês, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, que não vão ver nada disso. Então, na hora de chegar, tenham cuidado. Tenham muito cuidado com quem vocês escolhem para dirigir determinadas coisas. Analisem, não por ideologia política, identitária, não analisem nada por ideologia, analisem por criticidade. Sejam críticos, independente se você é de direita ou de esquerda. Seja crítico. E coloque um cara no poder que você olhe para ele e diga: esse cara vai fazer alguma coisa por mim e pelo meu bolso. E não para o bolso dele. Beleza. Então, com isso, a gente vai iniciar a parte de geomorfologia. Deixa eu colocar aqui o slide. Desse nossa escadinha morfológica é conhecermos a estrutura. Primeira coisa que você tem que estar muito claro na sua mente. Muito claro, não pode ter dúvida. É que a Terra ela é dividida em camadas. Isso eu estou falando na parte geológica, na parte sólida da Terra. Não estou falando de camadas atmosféricas, não. Não estou falando de camadas de vida como bioma, não. Estou falando da parte estrutural. Solo, relevo, certo? A Terra ela é dividida em camadas, certo? E essas camadas elas estão interligadas e são elas responsáveis pela atual formação que nós estamos vendo hoje. Certo? Nós temos a camada externa, certo? Essa parte exterior aqui do planeta, a parte de fora, que é chamado de crosta, a crosta terrestre. Muito cuidado com o termo litosfera. Litosfera é um termo muito usado também para relacionar a parte externa da Terra. Mas existe uma pequena diferença. Porque a crosta é apenas a casca. É como você pensar
O ovo de galinha. A casca do ovo é a litosfera. No ovo, essa crosta, essa casca, é a parte mais fina. Mas é a parte sólida. É a parte resistente. Então, essa parte externa crosta terrestre, lava, aquela parte pastosa, quente, derretida, que está nessa segunda camada da Terra. Só que nesse manto, nós temos duas subdivisões. Nós temos o manto externo e o manto interno. E por incrível que pareça, o manto externo, ele está ligado diretamente à crosta. Ele tem um contato físico com a crosta. Então, quando você junta manto externo com a crosta, ou a parte superficial da clara do ovo com a casca, que está sendo tocada, esse conjunto nós chamamos de litosfera. Aí por isso que eu peço, cuidado, porque muitas vezes nós temos a famosa pegadinha. E a UPE adora colocar pegadinha, principalmente por termos. Por isso que eu insisto tanto em anotar termos. E a nossa terceira camada é como se fosse a gema do ovo, a parte interna, densa, pesada e quente. É chamado de núcleo. Então, eu sei que a Terra, ela tem essas camadas, ó, como a imagem do slide está me mostrando. A crosta, que é a parte superficial, o manto e o núcleo. Na crosta, eu queria também só pedir uma outra observação para vocês. Que vocês tivessem cuidado, porque quando a gente fala de crosta, a parte superficial, é tudo, até a parte oceânica. Ou seja, a nossa crosta, ela tem a crosta continental, ó, a crosta continental e a crosta oceânica. Então, quando a gente fala de crosta terrestre, não é só os continentes que estão expostos, não, gente. Quando eu falo de crosta terrestre, eu estou falando dos continentes e dos oceanos. Que a água oceânica, ela está sobre alguma coisa. E sobre o quê? Sobre uma placa chamada de crosta. Eu tenho um manto. E essa conjuntura toda de manto e crosta, eu tenho a litosfera. Então, a crosta terrestre é a camada externa, é a camada mais fina. Ela está dividida em crosta oceânica e crosta continental. O manto, que é essa segunda camada, é a camada intermediária, formada por rochas sólidas derretidas, né? Que eu falo que é a camada pastosa, que é chamada de magma ou lava. A crosta mais o manto é igual à litosfera. Aqui eu tenho uma imagem, mais ou menos, para entendermos como é essa estrutura, tá vendo? Aqui é a crosta, aqui é o manto, aqui é o manto e aqui é o núcleo.
Nessa imagem, eu tenho aqui essa parte aqui, ó, que é o manto inferior, e essa partezinha aqui é o manto superior. Beleza, eu tenho esse entendimento. Eu sei que o meu lindo e maravilhoso planeta, ele tem essa subdivisão. Ele é como um ovo de galinha, onde eu tenho uma casca, a gema e a clara. Beleza. Mas aonde essa estrutura ela está contida? Ou seja, pessoal, eu sei que eu tenho uma casca, certo? Que é chamada de crosta terrestre. E essa crosta terrestre, nós podemos chamar, hoje, né? Se a gente observar, podemos chamar ou classificá-las como placas. Placas tectônicas. Beleza. Mas o que são essas placas tectônicas? Como elas se formaram? Para isso, gente, nesse slide específico aqui eu não tenho. Eu estava procurando, para mim eu tinha, mas eu estava no outro slide, que seria um antes desse. Depois eu até disponibilizo para vocês. E são duas teorias. Anotem aí essa observação. A teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. A teoria da deriva continental foi exposta por Wegener. O que ele teorizou? Ele teorizou a partir de imagens, de mapas, a gente tem todo um desenvolvimento de mapa e assim por diante, que isso não convém para a gente agora. Observando a imagem dos continentes, ele viu que os continentes, claro, de forma bem grosseira, eles se encaixam como um quebra-cabeça. Se você pegar a parte da litorânea do Brasil, ela se encaixa perfeitamente na parte litorânea africana. Então, essa junção, ele chegou e classificou como a teoria da deriva continental. Ou seja, que o nosso planeta, ele, no pretérito, no passado geológico, ele é o que hoje nós temos, continentes americanos, africano, a Eurásia, o continente australiano, o continente antártico. Tudo isso era composto em uma única massa chamada de Pangeia. Então, sobre isso, mas não na UPE, caiu não é. Então, essa teoria, então essa separação continental e essa ideia de tudo é um único de teoria, conceito bem fixado, que é a teoria da tectônica de placas. Que com a separação dos continentes, certo? Esses continentes, eles ficaram expostos a partir de placas tectônicas. E essas placas tectônicas estão flutuando sobre o magma, sobre o manto. Então, aqui está o manto e a minha placa tectônica está em cima, flutuando sobre ela. E o que acontece com essas placas tectônicas? Elas estão em constante movimento. E essa movimentação das placas, a tectônica de placas, formou a atual conjuntura ou a atual característica do nosso relevo. Anotem aí, por favor. Existem 3 tipos de deslocamentos de placas ou de movimentação de placas.
O primeiro tipo chama-se placas convergentes. Placas convergentes. O segundo tipo chama-se placas divergentes. Placas divergentes. E o terceiro tipo é chamado de placas transformantes ou transcorrentes, tanto faz. Normalmente eles chamam de transformantes. A literatura traz mais esse nome. E o que são esses três tipos de placas? As placas convergentes são aquelas duas placas que estão se chocando, quando uma bate de frente à outra. O maior exemplo nosso chama-se placa americana, a nossa placa, com a placa de Nazca. O que é placa de Nazca? É uma placa que tem no Oceano Pacífico. No Oceano Pacífico nós temos duas placas, a placa de Nazca e a placa do Pacífico. Mas o choque dessa placa de Nazca com a placa atlântica, ou sul-americana, elas se chocaram e, ao ocorrer o choque, ocorreu a formação das montanhas da Cordilheira dos Andes. Ou seja, todas aquelas montanhas das cordilheiras que nós vimos ali no Chile, naquela parte ali da América do Sul, essa formação da cordilheira, essa formação de montanhas, surgiu a partir do choque de duas placas. E ao se chocar, elas convergiram. Por isso que são chamadas de convergentes. Convergentes são placas que se direcionam em choque, uma convergindo com a outra, formando, normalmente, cadeias de montanhas, a partir de dobramentos e subducção. Eita, gota serena, que nome miserável. Relaxe. São nomes que temos que conhecer, mas vamos falar deles na próxima aula com mais calma. Como eu disse, hoje a gente está aprendendo a base, a estrutura. A complexidade chega para a próxima aula. Segundo tipo de placa, placa divergente. O próprio nome diz, divergente. Uma diverge da outra. Uma se separa da outra. Outro exemplo. Gente, uma coisa importante. Se vocês não tiverem muito... Como é que eu posso falar? Muito contato com esse tipo de questão, sempre dê uma olhadinha no mapa mundi, no globo, para vocês estarem bem situados onde estão principalmente os continentes, os oceanos, certo? O que está a leste e o que está a oeste. A gente trabalhou isso aí bem em cartografia. Mas se liguem nisso aí, beleza? Ou seja, olhando o mapa, o Brasil está aqui, do meu lado esquerdo eu tenho o Oceano Pacífico, do meu lado direito o Atlântico. Então, minha placa, que eu falei agora da placa convergente, ela se chocou com a placa de Nazca que está do lado do Pacífico. Ou seja, do meu lado esquerdo, quando eu olho o mapa de frente. Então, automaticamente, a América do Sul, a placa da América do Sul, ela está seguindo sentido oeste. Qual sentido oeste? Sentido esquerda. A placa de Nazca está sentido leste, ou seja, sentidos que convergem. Ok? Tá claro a placa convergente. A placa divergente, a mesma ideia. Divergente e divergem, se separam. Lembra da placa americana, sul-americana, que eu acabei de falar, que formou a cadeia de montanhas da Cordilheira dos Andes? Ela está indo em direção do Pacífico, né? Ela está indo em direção ao oeste. Do outro lado do Atlântico, que é onde nós estamos apontando aqui na praia de Boa Viagem, maravilhosa, Oceano Atlântico, do outro lado, nós temos o outro continente chamado África. Beleza? Então, se a placa americana, que é a nossa placa, está indo no sentido oeste, a placa africana, que fica lá do outro lado do Atlântico, do lado direito, ela está indo no sentido leste. Ou seja, a placa africana está indo em direção para a direita e a placa americana está indo em direção para a esquerda.
ou seja, a nossa placa, o sentido de deslocamento dela, segundo a tectônica de placas, está indo a sentido oeste, e a placa africana está em sentido leste. Elas estão se separando. Lembra que eu falei que o nosso manto são lavas, temperaturas altíssimas, rochas derretidas? Beleza. O que acontece quando você tem algo quente? Algo aquecido? Vamos dar um exemplo. Se você pega a água, coloca dentro de uma panela de pressão fechada e liga o fogo, o que acontece com a água que está dentro da panela de pressão? Ela se expande e ela proporciona uma pressão interna, por isso que é o nome panela de pressão, porque ela segura a pressão, mas chega um determinado momento que a pressão é tão grande que começa a sair naquele pinozinho de cima, né? Começa... Ou seja, o vapor d'água começa a sair. A mesma coisa acontece no nosso manto. A temperatura interna provocada pelo núcleo é tão grande que o manto começa a aquecer com uma panela de pressão e a pressão interna é altíssima. Quando ele acha alguma abertura, assim como uma panela de pressão tem, esse manto, essa lava, ela sai. A pressão expulsa ela. Um exemplo maior são os vulcões. Certo? Como é que aquela lava expulsa do vulcão? Quando abre uma frestazinha, abre qualquer aberturazinha naquela parte do relevo, a pressão expulsa a lava. A mesma coisa acontece com a separação das placas. Se eu tenho uma placa indo para um lado e outra placa indo para outro, ele abre o meio. Outro nomezinho. Na próxima aula, a gente vai falar mais detalhadamente de cada nome desse, tá, gente? Essa abertura de placas abre-se no meio uma fossa, uma abertura. Uma fossa que a gente chama de fossa tectônica. Essa fossa tectônica também pode ser chamada de rift. Vejam só como a gente está começando a agregar palavras estranhas a termos conhecidos. Ou seja, essa abertura abre-se uma cratera. Essa cratera é chamada de fossa, que também é chamada de rift. Rift Valley. Ok? Beleza. Quando você abre o rift, abre a fossa tectônica, o que sai dela? A lava. O manto interno expulsa aquela lava. Só que quando essa lava sai, ela encontra o oceano. Eu estou falando aqui especificamente do Oceano Atlântico. Eu estou falando especificamente nesse exemplo, a placa americana e placa africana. Então, no meio do Oceano Atlântico, eu tenho a separação das duas placas. Bem no centro mesmo do Oceano Atlântico. Então, quando se separa, esse manto sai, ele entra em choque de temperatura com o Oceano Atlântico e se solidifica. A placa se separa mais um pouco, sai mais lava, se solidifica. Se espalha mais um pouco, a lava sai, se solidifica. E assim por diante. Ou seja, nessa fossa tectônica, nesse rift, eu começo a formar relevos solidificados por essa lava que saiu. E esses relevos, que são grandes cadeias de montanhas submersas no Oceano Atlântico, é chamado de dorsal. É a famosa dorsal atlântica. Então, nisso aí eu tenho dois exemplos. Eu tenho a formação da cadeia de montanha por choque de placas convergentes. Eu tenho a formação de uma dorsal, a dorsal atlântica, provocadas por placas divergentes. E existe o terceiro tipo de placa, que é chamado de placas transformantes, que elas nem se chocam e nem se separam. Elas, tipo, ralam uma na outra, elas estão passeando por cima. Um exemplo de placas transformantes, famosa também a nível mundial, é a famosa falha de St. Andrews, em São Francisco, nos Estados Unidos. Tem filmes que acontecem por conta dessa falha, abrir, com vulcões destruindo tudo, terremotos e assim por diante. Então, aquela falha é uma falha transformante, porque elas não estão nem em choque, nem se separando, elas estão ali.
Mas a qualquer momento elas podem transcorrer uma sobre a outra e automaticamente abrir a fresta e aquela pressão interna sair, provocando desde tectonismo a vulcanismo e a uma alteração gigante, porque bem no meio da falha nós temos uma grande cidade global. Aqui está o núcleo, falando sobre o núcleo. E 3 tipos de rochas. A nossa primeira... a gente trabalha as rochas e na próxima aula a gente continua, tá, gente? Aí a gente finaliza a formação estrutural de relevo e chegamos às especificidades. Então, vamos tentar, pelo menos hoje, finalizar a questão das rochas. Existem 3 tipos de rochas. Rochas magmáticas ou ígneas, certo? São formadas pelo magma. O próprio nome diz, rochas magmáticas, ou seja, rochas que se formaram a partir do magma, a partir da lava. Ígnea significa fogo, rochas que surgiram do fogo. Então, eu tenho as rochas magmáticas, elas podem ser intrusivas ou extrusivas. O próprio nome diz intru, é dentro. Extru é fora. Como assim? Aquela larva, lembra do manto que a gente falou? Lembra da litosfera que a gente falou, que é a junção da crosta com o manto? Essa parte superior da litosfera, ela vai se solidificando, vai se esfriando e vai solidificando. A gente sabe que a parte interna é uma dinâmica, que vai aquecendo, vai solidificando, vai aquecendo, vai solidificando, e vai girando, certo? Beleza. Mas essas rochas que esfriam na parte interna, certo? Da crosta, é chamado de rochas intrusivas. E aquelas rochas que saem em lava, ocorreu uma erupção vulcânica. Pum! Aquela larva que sai do vulcão e se solidifica externamente é chamado de rochas extrusivas. Qual é a principal diferença aí que eu quero chamar a observação junto com vocês? Vejam só, essas 2 rochas, o diorito e o basalto, as 2 são rochas magmáticas. As 2 são rochas ígneas. Mas vocês já observaram a diferença? Uma rocha, ela é toda cinza. Você olha aqui a olho nu, você não vê diferença de cores. Ou seja, pá! Cinza. Quando você olha o diorito, você vê diferentes cores. Ó, eu tenho parte branca, partes mais escuras. O que isso significa? Isso significa a forma como a rocha vulcânica, a rocha magmática se solidificou. Vamos dar um exemplo. Quando a rocha se solidifica internamente, ou seja, é uma rocha intrusiva, ela se solidifica de forma lenta. Então, diferentes minerais, diferentes estruturas se solidificam de formas diferentes. Ou seja, essa parte mais escura se solidificou primeiro. Depois, a parte mais clara se solidificou depois. Então, com essa lentidão na sua solidificação, ela consegue identificar os diferentes minerais internos de uma rocha. Por isso que quando eu olho para uma rocha cheia de cor, claro, rochas magmáticas, diferentes cores internas, uma divisão dos cristais internos bem perceptíveis, então isso me mostra que é uma rocha intrusiva. Quando a gente pega uma rocha que sai de uma lava vulcânica, quando sai de uma explosão de uma erupção vulcânica, essa rocha ela já é exposta diretamente a diferentes temperaturas existentes. Ela estava sofrendo temperaturas altas, pressão alta, e de repente ela sai. Encontra temperaturas baixíssimas na parte externa da Terra,
na parte externa da crosta. Então, quando ela encontra essa temperatura baixa, ela se solidifica rápido. Solidificação rápida. Então, quando ela se solidifica rápido, ela não tem tempo de separar os minerais internos. Ela não tem tempo de dividir seus minerais. Tudo se solidifica de uma vez. Tudo se solidifica direto, ficando apenas uma cor. Então, na prova de vocês, caiu alguma questão relacionada a rochas magmáticas de uma única cor, você já sabe, é uma rocha extrusiva. É uma rocha que se solidificou rápido. Ou seja, as rochas magmáticas extrusivas têm um resfriamento rápido. Ela é uniforme, só tem uma cor, uma estrutura. A rocha intrusiva, que se solidificou dentro, a sua solidificação é lenta. Ela tem características distintas. Sua solidificação é lenta. O segundo tipo de rocha é as rochas sedimentares. O que é uma rocha sedimentar? É uma rocha que surgiu a partir de uma rocha cristalina, magmática ou metamórfica. Ela se quebrou. Ela sofreu sedimentação. Ela sofreu efeitos externos. E ao sofrer esses efeitos externos, eu tenho as rochas sedimentares. Elas podem ser plásticas, quando sofrem o efeito da erosão física. Ela pode ser uma rocha orgânica, quando sofre os efeitos de uma calcificação orgânica. E pode ser uma rocha química, quando ela sofre efeitos principalmente da umidade. Então, eu tenho 3 tipos de rochas sedimentares. E, olhe, na próxima aula vocês verão, mas existem 4 rochas que vocês têm que estar na ponta da língua, tem que ter um conhecimento delas. A primeira rocha que sempre a UPE traz é o calcário. Vamos trabalhar isso na próxima aula, mas já comece a guardar essa rocha. O calcário é sempre trazida junto com a UPE, que é uma rocha sedimentar e que ela pode, ao sofrer pressão e temperatura, sofrer uma metamorfose. É o que a gente chama de rochas metamórficas. E a mais famosa delas é o mármore. E o que é o mármore, professor? O mármore é quando uma rocha sofre altas temperaturas, altas pressões, temperatura e pressão, e ao sofrer temperaturas e pressões altíssimas, muda a sua estrutura. E vocês sabem o que é o mármore? Que a cada 10 provas, 6 a 7 provas cai ele. É nada mais, nada menos do que o calcário. É o calcário, essa rochinha aqui, o calcário, que sofreu muita pressão, que sofreu muita temperatura, que mudou completamente sua composição química e física e se transformou no mármore. Então, ao sofrer essas altas pressões e altas temperaturas, ocorre uma metamorfose na rocha. É o que nós chamamos de rochas metamórficas. E aqui eu tenho, além do mármore, eu tenho o xisto, que também é uma rocha metamórfica, e o quartzito, que também é uma rocha metamórfica. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre as formações de relevo, planalto, depressões, planícies e solo. E aí a gente já adentra algumas questões muito específicas, como estruturas geológicas. Gente, eu acho que qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me chamar pelo Zap, podem tirar alguma dúvida pelo Zap. Eu não vou disponibilizar ainda esses slides para vocês, porque a gente não terminou. Então, na próxima aula, a gente finaliza esses slides, eu já vou adentrar o outro, que é pequenininho, e eu já disponibilizo os 2 para vocês. Mas se vocês quiserem estudar, eu acho que todo mundo aqui já pegou, mas quem não pegou,
Na nossa sala Google, há mais ou menos um mês atrás, 20 dias atrás, eu deixei a apostila, certo? A nossa apostila. Então, entra lá na sala Google nossa, que vai estar lá a nossa apostila. Então, vocês dão uma lida, tentem ver principalmente aquela parte de geomorfológica para tentar entender. E qualquer dúvida, vocês me acionam pelo WhatsApp, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, que hoje já é praticamente sexta-feira, né? Já estamos chegando já finalzinho da quinta para sexta. Ótimo final de semana para vocês e nos encontramos na próxima aula. Cheiro no coração e até a próxima. Cheiro! Tchau, tchau.